As luzes do auditório cintilavam como estrelas presas ao teto, iluminando não apenas o palco, mas também os corações de milhões de brasileiros que assistiam ao evento ao vivo. Era uma noite comum, até que deixou de ser. Naquele salão imponente, onde o veludo vermelho das poltronas refletia o dourado dos lustres, o cenário parecia pronto para algo maior do que um simples debate. O que ninguém esperava era que, naquela noite, uma única fala mudaria tudo. Entre os convidados ilustres, dois nomes se destacavam como polos opostos de um mesmo campo magnético: o carismático padre Fábio de Mello e o jovem deputado Nicolas Ferreira, um homem de fé que canta e acolhe, outro de palavras afiadas que cortam como espada. A plateia era um retrato do Brasil. Religiosos, acadêmicos, jornalistas, curiosos, céticos e crentes, todos esperando por respostas, mas nem todos preparados para as que viriam. O mediador, um jornalista respeitado, ajeitou os óculos com a serenidade de quem sabe que está prestes a acender um pavio. E então veio a pergunta: Nicolas, para você, quem é Deus? Por um breve momento, o tempo pareceu prender a respiração. O deputado fitou o público com um olhar que transpassava as câmeras e invadia os lares. Todos esperavam o de sempre, uma resposta segura, protocolar. Mas o que ele disse ecoou como um trovão em céu limpo. Antes de dizer quem Deus, é preciso dizer o que ele não é. O silêncio caiu como um manto sobre o auditório. O padre Fábio inclinou-se, os olhos atentos. A tensão se espalhava como brisa fria. E então, com firmeza, Nicolas declarou: muitos acreditam que Deus existe apenas para confortar, para aliviar nossas dores e nos dar o que pedimos. Mas a verdade é que ele é muito mais do que isso. Deus é justiça. E justiça não é só amor incondicional. É também responsabilidade. As palavras pairaram no ar como uma flecha cravada no centro de um alvo invisível. Alguns na plateia murmuravam em concordância, outros se remexiam desconfortáveis. Mas ninguém se atrevia a quebrar o momento. Foi então que os olhos do padre Fábio começaram a marejar. Ele tentou conter, mas as lágrimas vieram. Não era tristeza. Era como se algo profundo tivesse sido tocado. Naquele instante, o palco não era mais apenas um palco. Era um altar, uma arena de ideias, um espelho para a alma de uma nação. Nas casas espalhadas por todo o Brasil, espectadores se emocionavam. Alguns choravam, outros apenas silenciavam, sentindo o coração bater diferente. Porque o que aconteceu ali não foi apenas um discurso. Foi um chamado, um convite à reflexão, um desafio à superficialidade, uma lembrança de que fé não é zona de conforto, é campo de batalha. Aquela noite não apenas dividiu opiniões, ela revelou convicções. E, para muitos, foi o início de uma transformação que não pode ser desfeita. Porque às vezes, tudo o que precisamos para ver com novos olhos é ouvir com o coração aberto. Mas então, será isso justo? Será que a imagem de Deus foi, com o tempo, reduzida a um amigo complacente? Alguém que tudo aceita, tudo permite, e nada exige? As palavras de Nicolas ainda ecoavam quando um silêncio espesso tomou conta do ambiente. Era como se o próprio tempo tivesse parado para ouvir a próxima resposta. O mediador hesitou, quase intimidado pela profundidade da discussão. Seus olhos se voltaram para o padre Fábio de Mello, e todos acompanharam esse movimento. O sacerdote respirou fundo. Não era apenas uma pergunta teológica. Era uma provocação existencial. Com um gesto calmo, pegou o microfone. A voz saiu serena, mas carregada de peso. Nicolas, você trouxe um ponto relevante. Mas a questão que devemos nos perguntar é: transformação baseada em quê? No que sentimos, ou no que consideramos certo? A sala mergulhou em silêncio outra vez. O mediador se ajeitou na cadeira. A plateia, agora imóvel, parecia entender que aquele debate ultrapassava o limite das opiniões. Ali, ideias estavam moldando consciências. Sim, Deus é amor, e também é justiça, continuou Nicolas com firmeza. Mas a própria Bíblia ensina o que é certo e o que é errado. Nossa relação com Ele não pode estar baseada apenas no que nos conforta, mas na verdade, mesmo quando essa verdade nos desafia. O padre entrelaçou os dedos sobre a mesa. Em seus olhos, não havia julgamento. Havia história, experiência e memória de muitos que cruzaram seu caminho buscando respostas, às vezes com sede de justiça,
outras com fome de misericórdia. Entendo seu ponto, respondeu, com a voz suave como uma oração. Mas permita-me te perguntar algo. Nicholas, qual foi o maior mandamento ensinado por Cristo? A resposta já era conhecida, mas dita ali, soou como um chamado. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo. E então, veio a revelação que virou o rumo da conversa. O amor vem antes da justiça. Porque sem amor, a justiça se torna apenas julgamento. Essas palavras atravessaram o ambiente como um raio silencioso. A câmera focou em Nicholas. Ele permanecia firme, mas algo em seu olhar indicava reflexão. Concordo que o amor é essencial, padre. Mas, e quando esse amor se torna permissivo? Quando, em nome dele, passamos a aceitar tudo, sem distinguir o certo do errado? Um burburinho cortou o ar. O debate não era apenas teológico, era visceral. E cada frase parecia cutucar uma ferida escondida na alma coletiva. O mediador interveio, percebendo a densidade crescente. Estamos diante de um tema delicado. A fé pode ser interpretada de diferentes formas. E ambas as visões parecem ter fundamentos. Voltou-se ao padre. Padre Fábio, o senhor acredita que a justiça de Deus pode ser dissociada do amor? O sacerdote hesitou. O momento exigia precisão, mas também sensibilidade. Não, não pode. Mas é preciso entender. A justiça divina não se assemelha à dos homens. Deus não busca castigar. Ele busca redimir. Sua justiça não é punição. É um chamado à transformação. Fez-se um silêncio respeitoso. Ele nos ama, apesar de nossas falhas. E por isso Cristo veio, não para condenar, mas para salvar. Nicholas cruzou os braços, pensativo. Algo naquela fala parecia penetrar por entre suas convicções. Mas ele não cederia tão fácil. Então, padre, o senhor acredita que Deus não pune. Apenas aguarda que cada um encontre seu caminho de volta até ele. A tensão pairava no ar. A câmera captava o silêncio com maestria. O padre Fábio abaixou o olhar. Quando ergueu a cabeça, seus olhos brilhavam com emoção sincera. Ele não precisava elevar o tom. Sua verdade falava por si. A pior punição que Deus pode nos dar é nos deixar seguir pelo caminho errado, sem interferir. E essa, Nicholas, é a forma mais dolorosa de justiça. A frase caiu como um trovão surdo no auditório. E o que veio depois foi um silêncio absoluto. Um silêncio que não pesa, transforma. O jovem deputado mordeu os lábios, absorvendo o impacto. Pela primeira vez naquela noite, não respondeu de imediato. Estava digerindo. Talvez não apenas as palavras do padre, mas as feridas que elas revelavam. Na plateia, olhos marejados, expressões de espanto. Ao fundo, um homem balançava a cabeça e murmurava: Isso mexeu comigo. O debate mal havia começado, mas já estava mexendo com o que muitos carregavam calado dentro do peito. As pessoas não estavam apenas ouvindo, elas estavam sentindo. E então, algo aconteceu. Padre Fábio abaixou os olhos, sua mão passou lentamente pelo rosto, e ele suspirou. Sua expressão não era de raiva, nem de confronto. Era de humanidade. Havia algo além, algo que escapava das palavras, se só podia ser sentido. Foi então que aconteceu. As lágrimas, contidas até aquele momento, começaram a brotar dos olhos do padre Fábio de Mello. Não eram lágrimas de dor, eram de revelação. O murmúrio cresceu entre os espectadores. Algumas pessoas cobriram a boca, outras trocaram olhares surpresos. O mediador se mexeu na cadeira, visivelmente impactado. O padre tentou falar, mas sua voz falhou. Rapidamente limpou os olhos, tentando conter a emoção. Quando finalmente ergueu a cabeça e retomou o microfone, sua voz saiu embargada, quase sussurrada. Você tem razão, Nicholas. O choque foi instantâneo. O auditório congelou. A câmera capturou a expressão atônita de Nicholas Ferreira. O jovem deputado, até então tão seguro de cada palavra, piscou algumas vezes, surpreso com o que acabará de ouvir. O mediador, confuso, virou-se para o padre, esperando entender. E então, o inesperado aconteceu. A couraça de autoridade cedeu espaço à humanidade. Eu sempre defendi uma fé acolhedora e acessível. E continuo acreditando que o amor é o princípio essencial do cristianismo. Mas você tocou em algo.
Algo que confesso tem me inquietado há muito tempo. A verdade. E a verdade, Nicholas, dói. Aquelas palavras atravessaram o coração do auditório. Alguns espectadores secavam discretamente as lágrimas. O impacto era real. Nicholas, agora em silêncio, apenas ouvia. Não havia mais discurso. Havia escuta. Quantas vezes suavizei minhas palavras por medo de afastar as pessoas? Quantas vezes hesitei em dizer que Deus não é apenas conforto, mas transformação? O ambiente estava em transe. E transformar dói. Mudar exige renúncia. Nicholas se inclinou levemente, agora com um olhar sereno. Padre, eu não esperava essa resposta, mas respeito profundamente a sua sinceridade. O padre Fábio sorriu. Seus olhos ainda marejados contavam histórias que as palavras não conseguiam. A fé é um equilíbrio delicado. Se somos duros demais, afastamos. Se somos brandos demais, iludimos. Existe uma linha tênue entre amor e permissividade, e temo que, em alguns momentos, eu tenha me perdido nesse equilíbrio. A câmera passeava pelos rostos da plateia, e todos estavam marcados. O mediador, recuperando o fôlego, interveio. Padre, o senhor poderia explicar melhor o que quer dizer com isso? O sacerdote olhou para a plateia. Depois, encarou as câmeras como quem olha nos olhos de uma nação inteira. E então, disse algo que ecoaria por anos. Por muito tempo, preguei um Deus que acolhe. Mas agora percebo que falei pouco sobre o Deus que confronta. Essas palavras caíram como uma bomba silenciosa. Nicholas, que até ali mantinha a postura rígida, recostou-se na cadeira. Não havia mais embate. Havia compreensão. As palmas começaram tímidas, mas logo se transformaram em uma ovação. Naquela noite, o Brasil testemunhava um dos momentos mais raros e belos que podem acontecer em público. Dois homens de gerações, visões e estilos distintos, encontrando um ponto comum. Não no ego, mas na verdade. O som das palmas reverberava como uma onda crescente, mas o padre Fábio parecia distante. Não alheio, apenas mergulhado em algo mais profundo. O mediador sentiu. E, sabiamente, não interrompeu. O olhar do padre revelava que ainda havia algo a ser dito. Algo pessoal. Algo que não podia mais ser guardado. Depois de um longo suspiro, ele segurou o microfone com as duas mãos. E quando começou a falar, a voz não era mais a do comunicador eloquente que o Brasil conhecia. Era a de um homem, prestes a compartilhar algo que vinha direto da alma. Quando o padre pegou o microfone, algo havia mudado. A voz era mais baixa, mais lenta, mas carregada de verdade. Quando entrei para o seminário, acreditava que fé era apenas acolhimento. O silêncio no auditório era absoluto. Nicholas Ferreira, antes firme e questionador, agora escutava com atenção genuína, como se cada palavra fosse uma chave abrindo portas dentro de si. Eu queria oferecer paz, mostrar que Deus ama todos, independente de qualquer coisa. Mas com o tempo, algo começou a me inquietar. O padre abaixou a cabeça por um instante. O gesto, simples, dizia muito. Nas cadeiras, pessoas enxugavam discretamente os olhos. Havia algo naquelas palavras que parecia falar diretamente com a alma de quem ouvia. Percebi que as pessoas não buscavam a Deus pela transformação, mas pelo consolo. Voltavam sempre à igreja procurando alívio, mas resistindo à mudança. E então comecei a me perguntar: será que estou falhando? Será que estou oferecendo conforto, quando Deus quer que eu ofereça a verdade? Nicholas se inclinou para a frente. Sua expressão já não era mais a de um debatedor. Era a de um homem tocado. O padre respirou fundo. Tive medo de falar do Deus que exige. Do Deus que nos faz passar por desertos, porque sabe que só no deserto aprendemos a depender dele. No fundo, temia afastar as pessoas. O mediador olhou ao redor e viu um impacto. Rostos emocionados. Gente com as mãos no rosto, absorvendo a profundidade daquele momento. Mas hoje, diante de vocês, preciso ser sincero. Quando você falou sobre a justiça de Deus, Nicholas, isso me atingiu. Em muitos momentos, suavizei a mensagem. Por medo, por querer agradar, por querer que todos saíssem sorrindo. Mas talvez eu tenha esquecido que, às vezes, as palavras de Deus fazem chorar antes de fazer sorrir. A câmera captou um detalhe que marcaria muitos corações. Os olhos do padre, marejados. E Nicholas, por um instante,
Não disse nada. Apenas sentiu. Então, com um gesto calmo, pegou o microfone e disse algo que ninguém esperava. Preciso confessar algo também. O ar ficou mais denso. A plateia prendeu a respiração. Sempre acreditei que a verdade precisa ser dita, doa a quem doer. Mas às vezes, temo que a forma como eu falo afaste as pessoas. Tenho medo de, ao defender a justiça de Deus, esquecer de demonstrar seu amor. As palavras, vindas de um deputado acostumado a embates, soaram como um desabafo, e como um espelho para tantos que ali estavam. Alguns choravam abertamente, outros apenas olhavam para o palco, como quem assiste não a um debate, mas a uma revelação. O padre Fábio sorriu, um sorriso carregado de compreensão. Talvez esse seja o nosso desafio, Nicholas. Saber quando falar com firmeza, e quando acolher. O jovem assentiu. Naquele momento, não havia dois lados. Havia um só coração pulsando verdade. O público estava de pé. Aplausos ecoavam como trovões. Não de celebração, mas de gratidão. Aquele debate havia se tornado um marco. Uma conversa que começou como confronto e terminou como conexão. O mediador, visivelmente emocionado, fez uma última pergunta. Padre Nicholas, vocês acreditam que esse momento muda algo em vocês? Padre Fábio sorriu, os olhos ainda brilhando. Muda tudo. Hoje percebo que não podemos apenas acolher, sem direcionar. Nem apenas direcionar, sem acolher. Deus é amor, mas também nos chama para algo maior. E eu preciso ser mais fiel a isso. Nicholas acenou com a cabeça, em acordo. E eu percebo que a verdade precisa ser dita, mas com misericórdia. Naquele instante, não eram mais apenas dois homens falando sobre fé. Eram dois corações reconhecendo que o verdadeiro poder da palavra está no equilíbrio entre justiça e amor. Até a verdade mais dura pode ser um convite ao amor, se for dita da maneira certa. Essas palavras encerraram o que muitos chamariam de debate. Mas quem estava ali, sabia. Aquilo não foi um embate. Foi um encontro de almas. O auditório caiu em silêncio. Não por falta de palavras, mas porque o silêncio dizia tudo. Pessoas enxugavam as lágrimas discretamente. Outras apenas fechavam os olhos, como quem tenta guardar no coração algo raro, precioso. A conversa, que começou com expectativa de confronto, terminou como um dos diálogos mais profundos sobre fé já transmitidos no Brasil. Naquela noite, as redes sociais explodiram. Milhões de compartilhamentos, comentários, reações. Jornais destacaram o momento inesperado. Igrejas de diferentes denominações debateram o impacto do que foi dito. Mas, acima de tudo, milhares de pessoas foram tocadas. E o que começou no palco, continuou. Dias depois, Padre Fábio de Mello fez uma postagem em suas redes sociais. A fé não pode ser apenas um refúgio. Precisa ser um chamado. Obrigado, Nicholas, por me lembrar disso. Já Nicholas Ferreira, também impactado, gravou um vídeo. O equilíbrio entre justiça e amor é o desafio de todos nós. Obrigado, Padre, por me mostrar isso. Naquela noite, duas visões se encontraram. E não foi para dividir. Foi para construir. E para muitos que assistiram, algo mudou lá dentro. Um desconforto sagrado. Uma semente de verdade. Um despertar. Por quê? No fim, restava uma única pergunta. Estamos prontos para ouvir e viver a verdade. Se essa história tocou você, compartilhe, curta, deixe aqui nos comentários o que essa conversa despertou em você. Inscreva-se no canal para mais conteúdos que provocam, transformam e inspiram. Porque neste espaço, não falamos apenas para concordar, falamos para crescer, juntos. E às vezes, tudo o que precisamos é de uma verdade dita com amor, para lembrar quem Deus realmente é.